Olá pessoal, a gente hoje está aqui com, não convidado, né? Eu que sou convidado hoje, né? Estamos aqui com o professor Olavo de Carvalho e eu queria aproveitar, pegar uma dica com ele, um negócio que eu estou querendo fazer uma consultoria já há algum tempo, porque eu brinco às vezes, professor, que o senhor deve lembrar da história quando Davi lutou contra Golias, Sim. que ele derrubou Golias com a pedra, né, com a funda, mas depois ele pegou a espada de Golias e arrancou a cabeça do gigante com a sua própria espada. Então eu chamo isso do método espada de Golias, que é você usar os argumentos da esquerda contra a própria esquerda. E aí, como estudei lá na Federal do Rio de Janeiro e lá todo mundo é gramsciano, tem um dos tradutores do Gramsci, que é o Eduardo Coutinho lá, que foi coordenador da Faculdade de Educação, então recebeu uma doutrinação gramsciana intensa. Eles falavam muito sobre intelectual coletivo, intelectual orgânico, a guerra hegemônica e tal. E aí eu olhava tudo aquilo e eu pensava, caramba, será que a gente pode usar esse conteúdo? Deixa eu rolar, né? Vamos embora. Será que a gente pode... Aí eu ficava me perguntando, será que a gente pode usar o conteúdo do Gramsci para montar um plano anti-esquerdista? Será que é possível isso, professor? Bom, em parte sim, você pode usar elementos que você tirou dos seus estudos de Gramsci, mas a estratégia como um todo não dá. Porque toda a ideia do Gramsci é baseada na concepção do príncipe. Então é o príncipe coletivo, que é o partido. E o príncipe é o príncipe do Maquiavel. É o príncipe moderno, né? Exatamente, o príncipe moderno. Que é ou o partido ou o Estado socialista depois de implantado. E a ideia é fazer com que o domínio da linguagem, obrigando as pessoas a usar determinados termos com determinado sentido, vai impregnando nas pessoas uma mentalidade tal que, segundo nas palavras do Gramsci, todos se tornem socialistas sem saber. Então, na verdade, é a produção de uma inconsciência. O partido, o intelectual coletivo, é consciente de todo o processo, mas a massa é totalmente inconsciente. Isso é essencial para a estratégia do Gramsci. Ora, nós não podemos simplesmente trocar uma inconsciência por outra inconsciência. Então, o nosso trabalho é muito mais difícil do que o deles, porque nós estamos fomentando o consciência. Nós queremos que as pessoas entendam o processo. O processo gramsciano, naturalmente, é muito sutil, tá certo? E, na maior parte dos casos, não se trata de fazer pregação socialista de maneira alguma, mas de introduzir valores e critérios socialistas nas mais diferentes áreas da vida humana. Por exemplo, você pega lá aconselhamento de casais, educação de criança, enfermaria, em tudo vai entrando nesse critério que não chama. Que por si mesmo, cada um não significa nada, mas no conjunto obter o efeito de tornar todo mundo socialista sem saber. Né? Entendi. E nós temos que, ao contrário, temos que fazer com que cada indivíduo consiga perceber a totalidade do processo. E daí ele escolhe se ele quer mais disso ou não quer. Em geral, quando ele percebe, fica louco da vida. Fala assim, filho da puta do grande. Entendi. A gente poderia dizer então, professor, que a doutrina gramsciana é a doutrina da ausência de consciência e a gente buscaria, na verdade, uma tomada de consciência? Sim, ele aumenta a consciência dos agentes, isso é, entendi. Componentes do príncipe, né? Entendi. E explora a inconsciência da massa. A inconsciência realmente produzida. Quer dizer, no fundo, é um processo de estupidificação. Eu sei que quando a gente diz isso, eles ficam ofendidíssimos, porque a adoração ao Gramsci nesse meio é uma coisa absurda. É religiosa, né? Não, quase santo. Um culto, né? Quase como se fosse um santo. Na verdade, quando você vê, ele, por exemplo, contava histórias histórias de fadas, contos de fadas para a filha dele, modificando tudo para dar um sentido comunista. Uma filha pequena, já estava usando o Gramsci na própria filha. É evidente que é um homem mau, é evidente que é um sujeito malicioso, não é isso? Talvez ele não merecesse aquele tratamento horrível que recebeu do governo fascista, que era outro filho da puta, mas não era um homem bom de maneira alguma. Entendi. Agora, era um homem cultíssimo, né? Sabia coisas, por exemplo, o processo político americano ele conhecia a fundo, a literatura toda ele conhecia a fundo, não era uma besta quadrada de maneira alguma. O senhor tem falado muito que o Brasil não tem direita porque não tem um jornal de direita, não tem uma universidade de direita. O senhor acha que... Eu fico pensando muito sobre isso, né? Tentar viabilizar essa ideia de criar uma universidade de direita no Brasil. O senhor acha que é viável e seria importante para esse processo de criação de uma direita sólida? É viável e fundamental, porque o processo
gramsciano de ocupação de espaço, que foi adotado pelo Partido Comunista e outras organizações de esquerda a partir de 1964, 65, obteve um sucesso extraordinário. Eles dominaram o panorama inteiro. Sim. Então, o que se caracteriza, ver, o gramsciano não é propaganda comunista, ele não faz propaganda comunista, ele não faz doutrinação. O que ele faz é inoculação de ideias que em si mesmas parecem inofensivas e que só desenvolvem efeito quando tomadas no conjunto. Perfeito. Daí modificou o que eles chamam de senso comum. Né? Eles usam o senso comum como se fosse a sua opinião média. Sim. E nem opinião, sentimento médio. Né? Então, o essencial que eles fazem, vamos dizer, não é fazer doutrinação e propaganda. Então, trazer propaganda até discreta. O que eles fazem é a supressão das ideias contrárias. Quer dizer, eu tenho proposto esse teste. Ver nas universidades brasileiras, nas áreas de filosofia, ciência humana, direito, quantas teses anticomunistas foram aprovadas nos últimos 50 anos. A resposta é nenhuma. O anticomunismo está proibido em todas as universidades brasileiras, está proibido na mídia, está proibido na televisão, né? Está proibido entre os militares. Eles têm horror disso aí. Eles querem assim, não, esquerda e direita é coisa do século XVIII, está superado. É aquele negócio do Garrincha, o senhor já avisou o outro time, né? Já avisou o Foro de São Paulo, já avisou os Gramscianos. Mas isso é coisa de gente estúpida, sem cultura e metido. Tem muito cara metido dando palpite nisso. É verdade. Né? Eu estudo essa coisa, vai fazer mais de 40 anos, eu sei quanto é difícil mexer com esse negócio. E como, às vezes, a verdade parece inverossímil. Né? Parece incrível que uma coisa dessa funcione, mas funciona. É verdade. Então, eu acho que no Brasil, todas as pesquisas de opinião durante 30 ou 40 anos mostraram que a população é maciçamente conservadora e cristã. Mas, num país assim, você não tem um partido conservador cristão, você tem uma universidade conservador cristã, não tem um jornal conservador cristão, não tem uma estação de rádio, ou seja, a opinião majoritária não tem canais de expressão. É verdade. E o governo que nós elegemos não está ajudando a criar, porque está cheio lá de generais que não querem mexer nisso, nós não somos ideológicos, que é uma ideologia idiota, de positivismo, né? Então, que acredita, por exemplo, numa economia apolítica, a economia suprapolítica. Nós vamos negociar com a China, mas não tem implicações políticas. Ele já explicou isso para os chineses. Se você lê os livros onde ele explica, você vê que isso para o chinês é inconcebível. Né? Mas os nossos generais se convencem disso e fazem isso. Quer dizer, a estupidificação gramsciana já pegou todas as áreas da sociedade. Toda a área ativa, intelectualmente ativa, que influencia os outros. Né? A nossa mídia, se você somar a tiragem impressa e eletrônica de todos os órgãos, não chega a 1% da população. Então, a mídia é o discurso interno da elite. E ela se convence das suas próprias burrices, como essa, por exemplo, do comércio apolítico com a China e outra coisa desse tipo. E isso aí serve assim para amarrar a mão da população e amarrar a mão dos conservadores e cristãos, não deixá-los agir de maneira alguma. É isso? Então, eu vejo, por exemplo, se você pegar os nossos generais, eles combateram menos os comunistas do que eles combatem a mim. Sim, com certeza. Né? E defenderam menos as Forças Armadas que o senhor defendeu. Né? Claro, nunca vi isso desses tentando defender a honra das Forças Armadas. Eles ganhavam o soldo das Forças Armadas, eu pagava do meu próprio bolso para fazer Exato. isso. Né? Então nenhum deles tem autoridade moral para cobrar nada de mim. Então tem que calar a boca e tem que me respeitar e até obedecer, se quer saber. Porque eu sei e eles não sabem. Né? Então eu estive dando aula para esse pessoal durante a década de 90 inteira. Houve alguns que aprenderam. E o principal deles foi o general Sérgio Coutinho, que continuou estudando assuntos, escreveu 2 livros excelentes e morreu amargurado com a corporação. Esses caras são tudo preguiçosos e não querem saber de coisa nenhuma. Né? E nós não podemos esquecer que o regime que eles se gabam de ter salvado o Brasil do comunismo, isso é uma grossa mentira. E não é mentira de 1 ou 2, é mentira institucional das Forças Armadas. Quem derrubou João Goulart foi um movimento popular liderado por civis, que começou muitos meses antes. Lacerda, Ademar de Barros, Aurmor André, e eles no fim tiraram o João e botaram lá o vice Raniero Mazzilli. Daí vieram os militares, ocuparam o espaço e obrigaram a fazer uma eleição indireta, no qual o eleito, general Humberto de Alencar Castelo Branco, a primeira declaração dele no dia da posse foi: a direita reacionária não dominará o país. Isso que eles fizeram. Aí perseguiram a direita. Perseguiram o Carlos Lacerda, perseguiram o Ademar de Barros, fecharam todos os órgãos de direita. Os órgãos intelectuais da direita foram devastados. Ao mesmo tempo, abriram
canais para a esquerda pacífica, dita pacífica. Eles combateram a guerrilha, por quê? A guerrilha não era uma ameaça à democracia nacional. A guerrilha ínfima era uma ameaça ao quê? Ao poder militar. Então tocou no pé deles, que não pode. Mas a esquerda, dita pacífica, eles ajudaram, financiaram, abriram o caminho, de tal modo que depois de 20 anos de regime militar, qual era a única força política que restava? A esquerda. E a esquerda dominou o país por 35 anos. E deu um prejuízo, né? Deu um prejuízo imenso, humilhou os militares, pisou em cima deles, e agora eles vêm se gabar de que eles libertaram. Não libertaram coisa nenhuma, pô. Para de palhaçada na minha frente. Agora, eu passei a década de 90 inteira defendendo a honra das Forças Armadas. Mas defender a honra é uma coisa, e mentir a favor de uma lenda idiota, isso eu não vou fazer. O senhor falou do positivismo, né, que está impregnado não só nas Forças Armadas, mas na identidade nacional brasileira. No meio jurídico. Né? Quem é o grão-mestre dos juristas hoje? O Ronald Dworkin, que é um herdeiro do positivismo. E o positivismo é a ideia assim, do governo tecnocrático, não é mais política. Você pode discutir política, mas quem manda é só o grupo de cientistas e técnicos. O governo militar foi exatamente isso. Ficavam lá os militares, as grandes inteligências técnicas, Delfim Neto, né, os Mararic Simons, e eram sem dúvida pessoas capazes. Né? E eles tomaram todas as decisões e os políticos serviram só para carimbar os decretos. Acabou a política, eles mataram a política. Então, o único movimento político que sobreviveu foi a esquerda. É verdade. Eu me lembrando da obra do Auguste Comte, ele falando que a infância da humanidade foi o mito, né? Depois a maturidade, a filosofia, a maturidade não, a adolescência. A teoria das três eras, né? As 3 eras, é a ciência. Eu quando tinha 14 anos, eu descobri esta lei. A lei dos 3 estados. Né? E mais tarde eu descobri que o Comte tinha inventado e que estava errado. Aí estava errado. Aí eu fiquei pensando, será que essa postura de que o mito e a filosofia são inferiores à ciência e o positivismo sendo parte da identidade nacional fez o brasileiro ter essa aversão à filosofia como algo que não serve para nada? Sem sombra de dúvida. Tem uma adoração, assim, no curso de engenharia. Entendi. O curso de engenharia são pessoas superiores. É verdade. Então, isso é evidentemente uma estupidez. Né? Se você lê o meu livro da Teoria dos 4 Discursos, né? A perspectiva, você vê que essas coisas, a inteligência humana ela começa a funcionar a partir das imagens recebidas pelos sentidos. Com isso, a memória cria formas mais permanentes, e aí você tem a imaginação poético-mítica. Né? A partir disso é que surge a possibilidade, digamos, da retórica, que é a confrontação de ideias contrárias, tentando ganhar o apoio do público. A partir dessa confrontação, desenvolve-se o que? A possibilidade da dialética, quer dizer, um exame técnico-científico dos argumentos. Né? E, por fim, você tem a noção da argumentação lógica linear, tipo argumento matemático. Sim, então, essas coisas surgem gradativamente, mas não quer dizer que uma seja superior à outra, porque o objetivo não é o mesmo. Entendi. Né? Então, o mito, ele visa o quê? A criar as formas da imaginação do possível. A retórica visa o quê? A delinear grupos de preferência entre os cidadãos. A retórica não prova nada, ela só puxa, faz uma parte aderir, uma parte é aderente, outra parte é oponente, só isso. A dialética que trata isso e examina os argumentos racionalmente na base da sua probabilidade, ou racionalidade maior ou menor. E a certeza você só tem no argumento lógico-matemático final, mas que abrange uma franja ínfima da realidade. Verdade. Se você pensar, bom, a teoria quântica, né, ela está falando de partículas ínfimas, e só disso, não vai falar de mais nada. E mesmo aí, a margem de acerto que ela tem ainda é probabilística. Embora a demonstração seja matemática, ela não transcende a dialética, veja isso. O argumento quântico não transcende a probabilidade dialética. Então, todas essas coisas são muito difíceis. Agora, que gente que não entende nada, que nunca pensou nos problemas e dificuldades, e se guia assim por primeira impressão, né, faz aquilo que se chama síntese confusa, esse pessoal só fala besteira. É verdade. Então, essa adoração da ciência matemática, bom, ela é, evidentemente, um fator mítico também. É uma fantasia mítica, né? Então, você achar que aqui você tem um grupo de técnicos, e os técnicos saberão melhor o que é melhor para a sociedade, em vez da própria sociedade, cadê a prova disso? Né? Os governos
positivo. O Brasil, todos os governos brasileiros foram positivistas praticamente. Só fizeram besteira do começo até agora. Não deu certo. Não deu certo nunca. Né? É verdade. Então, uma coisa é a presunção de ser científico, outra coisa é a cientificidade real, que é muito mais problemática. E que você não pode pretender ser científico se você bloqueia a discussão. Exato. Né? A ciência, veritas filia temporis, diz Santa Maria, que é verdade, filho do tempo. Cada um descobre um pedacinho, outro pedacinho, no fim você descobre alguma coisa. Então, a confrontação de ideias, a mais rica possível, é o único caminho possível. O único caminho viável. Entendi. Para terminar, professor, tem um livro que defende uma tese, que é o Mestre da Verdade na Grécia Arcaica, do Marcel Detienne. E ele, no livro, ele tem um argumento que eu não sei se está correto, mas me parece interessante, que ele fala que na Grécia Arcaica era ágrafa, não tinha escrita, aí quem governava eram os reis gregos e o poeta, que era o Aedo, ele era um braço direito do rei, porque ele fazia a genealogia dizendo que os reis eram filhos dos deuses, né? E aí, qual é o argumento do Marcel Detienne? Ele diz que quando surgiu a escrita, esse Aedo, esse Homérida, né, aqueles poetas, eles que tinham o poder de ser depositário da memória do povo, né, que eles decoravam as histórias, né, com rimas e métricas e tal, esse Aedo que tinha esse grande poder, ele perde o poder porque o suporte material da escrita passou a guardar o conhecimento. Então ele diz que uma tecnologia nova, que foi o surgimento da escrita, fez um sistema de poder ruir. Aí eu queria saber do senhor, será que a gente poderia dizer que a internet como tecnologia nova está fazendo os atuais sistemas de poder ruírem também? Não sei, você verá, a tecnologia ela cria novos meios de ação. Mas isso não quer dizer que ela por si determine a forma completa da mentalidade coletiva. Por exemplo, é claro que toda a sociedade, mesmo sem literatura escrita, ela tem uma literatura poética que é justamente a memória ancestral, memória meio mítica, meio verdadeira, meio mítica. A finalidade dela não é contar a história como realmente se passou, mas é criar um senso de identidade que permaneça ao longo do tempo, sem o qual nenhuma ordem social é possível. Então, toda a situação, toda a tribo de índios, como é primitiva, entre aspas, tem isso. Basta isso durar durante certo tempo e basta que, vamos dizer, as instituições de governo permaneçam estáveis por um certo tempo para que surja a confrontação dialética. Primeiro o sujeito que diz o rei não é ele, o rei sou eu, criou a confrontação dialética. Não precisa ser escrita, pode ser oral também. Entendi. Tá entendendo? Então, o surgimento do conflito é que muda a situação e não necessariamente o simples instrumento escrito. Entendi. A confrontação é mais poderosa do que a plataforma por onde ela está sendo implementada. Sem dúvida. Ela cria uma nova plataforma. Né? Então, onde você tem a unidade do corpo social é dada por uma narrativa, ou seja, por um elemento de memória, de repente surge uma divergência com relação não ao passado, mas ao futuro. Quem vai mandar? Perfeito. Tá certo? Então, isso cria automaticamente um novo tipo de linguagem, que é a chamada argumentação retórica. A argumentação retórica é baseada nas crenças já existentes. Você quer provar que a sua ideia combina melhor com as crenças do povo do que as ideias do seu adversário. Perfeito. Eles não inventam novos argumentos. Os argumentos são sempre baseados no já existente. Né? E quando isso prossegue por certo tempo, né, é quase impossível que não apareça alguém que examine esse processo. E ao examinar, cria a confrontação dialética, que é, vamos dizer, a medida da racionalidade dos dois argumentos. Né? Em que o que é a dialética? A dialética é o método científico, é o único método científico que existe. Né? Todo o processo judicial mundial é tudo dialética. Né? E certeza matemática. Bom, existe a certeza matemática também, e o ideal dela é a certeza absoluta. Apodíctica, como se diz. Apodíctica é indestrutível. Mas você chegar a uma conclusão apodíctica de um raciocínio não quer dizer que você aprendeu a verdade da realidade. Perfeito. São Isso coisas é mais distintas. complicado. A verdade da realidade ainda continua no nível dialético. Quer dizer, a mais alta realização científica humana é a teoria quântica. Né? E ela é quântica por quê? Porque ela se refere a um quantum, de uma coisa que você não sabe o que é. É verdade. Então todo o raciocínio dela é probabilístico.
tem o princípio da incerteza, né? Do Heisenberg, né? Exatamente, o princípio da Você incerteza. não consegue ter certeza da posição e da direção da partícula. Se você né? sabe onde a coisa está, você não sabe a velocidade. Se sabe a velocidade, não sabe onde ela está. Está sempre com dúvida Está de alguma coisa. sempre com dúvida. É uma postura um pouco mais humilde, né? Muito mais humilde, e note bem, não há teoria mais abundantemente comprovada na experiência do que a teoria quântica. Uhum. Só que o que significa exatamente a teoria quântica? Ninguém sabe. É verdade. Você não sabe do que, você só sabe as quantidades e os movimentos possíveis. Uhum. Né? Mas você não sabe do que você está falando. É verdade. Então, a filosofia da teoria quântica ainda está sendo desenvolvida, sobretudo pelo nosso querido amigo professor Wolfgang Schmidt. E o Fritjof Capra, ele absorveu isso aí e usou para um marketing, né? Ele fez um marketing. Acabou pervertendo, né, o conceito. Mas aquele livro dele tem tanto erro. Ele disse que o livro saiu o quê? Acho que em 1970, pouco 80. No fim da década vai acabar o uso dos combustíveis fósseis. Mas já passou 30 anos e não acabou ainda. O senhor destrinchou muito ali na nova era da Revolução Cultural, né? Sim, exatamente. E, na verdade, ninguém sabe com certeza se o petróleo é combustível fóssil. Existem duas teorias. Claro, a majoritária é o combustível fóssil, mas tem outra teoria concorrente. Nenhuma das duas venceu a briga até hoje. É verdade. Eles não sabem a solução e eu muito menos. Muito difícil saber, né? Professor, obrigado por essa Uma conversa. grande honra ter vocês aqui. Valeu mesmo, prazer imenso o senhor ter nos recebido aqui, uma honra enorme poder estar aqui. Muito bem, eu sou fã dos seus vídeos, sempre assisto, acho um trabalho muito bem feito, muito útil. Né? Fico super honrado. Parabéns e continue. Muito obrigado, professor, valeu mesmo. Um abraço para a galera aí que assiste o canal. Valeu!